Após ter sido levado às pressas para o hospital ontem em São Paulo, o apresentador e chefe de cozinha Edu Guedes abre o coração e faz revelações que até o momento nós não sabíamos que tinha acontecido. Um homem de fé, um homem de garra, um homem que luta para continuar vivendo depois de ter sido diagnosticado com câncer de pâncreas, um dos cânceres mais agressivos que existe na face da Terra e que leva à morte 87% dos casos quando são diagnosticados, gente, ou seja, de 100 pessoas, depois de 5 anos, somente 13 continuam vivas. E nós esperamos que o Edu Guedes seja uma dessas pessoas, que seja um privilegiado e abençoado por Deus, porque não é fácil conviver com uma doença que é difícil de ser tratada, mas claro, foi aí encontrada pelos médicos em São Paulo, após o Edu Guedes ter passado por algumas cirurgias anteriormente, né? Ele estava com cálculo renal, enfim, pedra nos rins, e foi o motivo que eles encontraram esse tumor, né, do pâncreas, porque se não fosse o problema nos rins, eles nunca iriam ficar sabendo do câncer de pâncreas. E com certeza nos próximos anos nós iríamos perder um dos maiores representantes da comunicação brasileira, ele que não só apresenta, faz o que ele faz com muita alegria no coração, muito entusiasmo, mas também é um dos maiores cozinheiros e chefes do nosso Brasil. Também vou trazer para vocês nesse vídeo algo que tem a ver com a esposa dele, tá, gente? A Ana Hickman, tá? Momentos muito alegres que tem envolvido esse casal, principalmente depois da notícia, né, de que o Alexandre Correia, o ex-esposo de Ana Hickman, foi condenado. Bem, preparem o coração porque as notícias são muito importantes sobre esse casal e tudo o que tem acontecido em relação também aos processos entre tanto o Edu Guedes, Ana Hickman e o Alexandre Correia, que continua revoltado, né, sem entender por que Ana Hickman fez tanta maldade com ele. Mas antes que eu traga para vocês essas informações, eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí de baixo também eu vou deixar para vocês o link dos meus outros canais e, mais uma vez, gratidão. A família segue crescendo, já somos mais de 570 mil inscritos, mais de 172 milhões de visualizações. Gente, para começar, vocês ficaram sabendo que ele foi levado para o hospital ontem para exames rotineiros, tá bom? Porque ele está se recuperando, né? Praticamente aí 10 dias após ter tido alta hospitalar daquela cirurgia que mudou a vida dele por completo. E o Edu Guedes, gente, ele se apegou à fé em meio ao tratamento oncológico. Rezei bastante, disse o famoso. Edu Guedes revelou ter se apegado à fé em meio ao tratamento contra o câncer no pâncreas. Em 15 dias, o apresentador enfrentou 4 cirurgias, sendo a última a mais delicada. Quando saí aqui de casa, rezei bastante para voltar, desabafou ele essa semana. O marido de Ana Hickman voltou a abordar o assunto por meio de um vídeo publicado em seu canal no YouTube. Ele destacou que pensar positivo fez toda a diferença na hora de lidar com a internação. Passei por 4 cirurgias, entre idas e vindas foram mais ou menos 15 dias de internação, mas vamos olhar para o lado positivo. Era para eu ter ficado uns 30, então foi bom. Nas primeiras cirurgias que foram do rim, eu voltava um dia para casa para me recuperar e ficar forte, antes de eu ir para outra cirurgia. O médico me ligava à noite para saber como eu estava e se estava preparado para a próxima, relatou. Entre a primeira cirurgia e a 4ª cirurgia, que talvez tenha sido a mais delicada, talvez tudo isso tenha sido importante para não ficar pensando muito no problema que estava enfrentando, tendo outras batalhas para passar. Ficava sempre pensando na próxima. Não tive muito tempo para pensar em alguma coisa de ruim. Porém, da 3ª cirurgia para a 4ª, que eu esperei mais ou menos uns 5 dias, aí foram dias difíceis. Tive que ficar pensando sempre coisas positivas, seguiu o chefe. Foi muito complicado, tive muita dor durante as 24 horas iniciais e fiquei alguns dias na UTI. Quando comecei a fisioterapia fora da UTI, as primeiras sessões foram difíceis. Até para respirar era difícil. Mas eram exercícios que eu tinha que fazer e tinha que conviver com aquela dor, acrescentou Guedes. O apresentador ainda falou sobre a importância de sua fé para enfrentar a situação. Quando saí aqui de casa, rezei bastante para voltar, completou ele em outro trecho da conversa.
Maravilha, né? Eu acho que o importante nesse momento é ele ter fé, né? Essa fé que move montanhas, essa fé que cura, e essa fé que salvou o Edu Guedes, né, gente? Nós esperamos, né, com a fé que ele tem e com a vontade que os nossos corações pedem também, que esse tumor não volte, né? Que não aconteça o que aconteceu com o Preta Gil, a recidiva, onde o tumor voltou, né, em várias partes, em vários órgãos. Nós vamos estar orando, porque ele vai estar em observação pelos próximos 5 anos, que serão importantes e decisivos na cura de Edu Guedes. Após a condenação do ex e cirurgia de Edu Guedes, Ana Hickman mostra momento em família. Ana Hickman e Edu Guedes aproveitaram férias em família após condenação de Alexandre Correia e procedimento cirúrgico do apresentador. Pois é, gente. Ana Hickman, de 44 anos, e Edu Guedes, de 51 anos, apareceram sorridentes em novas fotos publicadas nas redes sociais na noite de ontem, tá? Após ele ter tido aí alta hospitalar, né? Ele foi fazer exames de rotina, ou seja, nada muito grave, tá? Nos cliques também aparece Alezinho, de 11 anos, e Maria Eduarda Guedes, de 16 anos, filhos de Ana e Edu, respectivamente. Depois da tempestade, o sol volta a brilhar. Um pouco das nossas férias em família, melhor remédio de todos, o amor, escreveram na legenda da publicação conjunta. A postagem foi feita um dia após a Justiça de São Paulo condenar Alexandre Correia, ex-marido de Ana Hickman, a 1 ano de prisão em regime aberto por agressão. A sentença, que ainda cabe recurso, foi proferida pela juíza Andréia Ribeiro Borges, da primeira vara criminal de violência contra a mulher, e determina também o pagamento de R$10 mil por danos morais. Em nota enviada por sua assessoria, Ana comentou a decisão. Estou aliviada que a justiça foi feita. Eu sabia que ia demorar, mas tudo acontece no tempo de Deus. Mais do que a condenação do meu agressor, estou muito satisfeita com a manutenção da medida protetiva que impede que ele se aproxime de mim e da minha família, porque eu tenho muito medo dele. Gente, vocês estão acompanhando os detalhes dessa notícia? A Ana Hickman é muito querida, eu gosto dela como apresentadora, mas ela também mente muito, tá? Principalmente em relação àqueles cheques que ela dizia que o Alexandre Correia tinha assinado, tinha falsificado a assinatura dela, e depois a justiça veio e confirmou que foi ela que assinou todos os cheques e tentou colocar a culpa no ex-marido. Então, será que a Ana Hickman é essa santinha realmente? Ou ela está buscando aí todas as formas de prejudicar o ex-marido? Deixem aí nos comentários, eu quero saber o que vocês acham sobre essas novas informações, essa recuperação, essa briga entre o Alexandre, o Edu e a Ana Hickman, que parece que não tem fim. Enfim, está nas mãos de Deus realmente. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até já!